avaliação então desse resultado da vitória, professor? Você está a lanterna agora e vencendo um adversário importante que é a Chapecoense. Bom, primeiro deixar a lanterna, que é algo que eu acredito que com essa transpiração e bastante ajustes ainda a gente possa alcançar algo maior dentro dos nossos primeiros objetivos, que a gente nunca escondeu para ninguém. Eu trato aspecto de rebaixamento como algo que é linear a todos os clubes que participam do campeonato. Claro que você não faz algumas apostas e você sempre coloca, né, e vão colocar o Concórdia como sendo esse clube que vai brigar por parte de baixo de tabela, principalmente nesse processo que nós estamos vivendo, que eu enalteço aqui, muita gente não tem noção, a menor noção do que é o momento do Concórdia, o que é para a direção do Concórdia projetar fazer um projeto de jovens que nós projetamos lá atrás na Copinha e ele foi desmanchado pela meritocracia dos atletas, das conquistas que eles tiveram. Então eu sempre digo que a paciência eu tenho com esses meninos. Eu tenho essa paciência para que jogo a jogo a gente vá ganhando uma identidade que é essa transpiração primeiro que a equipe mostrou dentro do jogo, adversário forte, pesado, adversário de Série B, como foi contra Criciúma, como é contra Joinville. Então eu sempre digo que jogo não tem fácil, né? Nem os amistosos foram fáceis. Eu quero uma equipe mais perto dos amistosos. Eu falava isso dentro do pré-jogo. Tendo uma equipe mais perto dos amistosos, nós vamos estar mais perto de alcançar os nossos objetivos iniciais, que é manutenção do clube dentro do estadual e brigar pela classificação. A partir daí nós vamos entender qual é a nossa condição de brigar mais acima do que isso. A gente viu um Concórdia com um sistema defensivo mais fechado e mais incisivo. Isso foi uma característica estudada para tentar vencer a Chapecoense de adversário forte? Não. Jogo do Barra, para mim, teve controle, teve domínio, não teve vontade de vencer o Barra, né? E ficamos muito expostos. Para quem viu o jogo do Barra, o Barra teve 2 bolas para sair daqui com 2-0. Então, a minha troca, e aí eu me culpo e eu me cobro muito, é que em 40 dias de trabalho, na minha concepção, as peças da minha defesa agora elas estão mais sólidas, mais consistentes no casamento do que diz as peças dentro dos setores, né? Felipe Brandão, Patrick Brandão, Biteco e Felipe, nós temos uma defesa capaz de mais embates, mais vitórias pessoais no setor, né? E mostrar essa consistência. Então eu acho que assim, nós estamos no 4º jogo, uma vitória importante, nós temos muita coisa para ajustar, mas eu volto a me cobrar muito porque nós trabalhamos 40 dias, demos uma amostragem muito boa nos amistosos, mas ficamos aquém nos jogos, nos primeiros jogos, muito vulnerável no aspecto defensivo. Trabalhamos muito para ir ajustando, precisamos encontrar mais equilíbrio ainda, sofrer menos num jogo assim. Você vê, nós tivemos uma bola para neutralizar, para controlar a bola em campo de ataque, não controlamos, voltamos, deixamos a Chape alçando bola. Então, é um passo de cada vez, é um dia por vez. Eu tenho 14 atletas que chegaram, né? Então a gente está caminhando. Eu espero que tudo aquilo que a equipe transpirou hoje, ela possa aparecer no próximo jogo já na quarta-feira. Nós temos mais 2 jogos fora de casa, mais 2 pedreiras. Tentar lidar bem com o emocional desses jogos fortes fora de casa, trazer pontuação que não aconteceu nos primeiros jogos e devagarinho subindo, escalando degrau a degrau dessa tabela e fugindo o mais rápido possível dessa situação incômoda que até o momento eu acreditava. Nós estávamos vivendo, mas nós temos capacidade de deixar ela para trás. Sandra, quem pode fazer a diferença com Concórdia a partir de agora, que até então não havia aparecido e agora você acredita que pode aparecer? Isso é um fator determinante para alcançar os objetivos. Eu sempre disse aos atletas, iguala o nível de transpiração com o teu adversário, que são adversários pesados, que são adversários de nível nacional, né? E a transpiração é o que aconteceu no final do jogo. Muita disposição, correndo, tentando, batalhando para que evitasse sair extremamente chateado com o gol. Eu queria os 2-0, mas eu sei que o querer ele é inerente da minha vontade, né? Os atletas transpiraram, eu acho que isso é muito positivo. O que esperar da sequência é tentar fazer um jogo mais equilibrado frente ao Figueirense, né? Trazer pontos entre Figueirense e Marcílio, trazer pontos para casa, para que a gente possa aí sim, tendo 2 jogos em casa, decretar não só o afastamento de vez dessa zona de rebaixamento, como também já projetar uma classificação para a segunda fase. Exato. O Concórdia perde para a Chapecoense aqui há 6 jogos no Clássico da Liga. Como inteiramente vocês trabalham essa semana? Jogos contra a Chapecoense e como tu viver também essa vantagem num jogo tão importante para a nossa região? Eu vivi 3, né? Dos 6 eu vivi 3. Eu tenho 2 vitórias e 1 empate. Feliz
pelo meu processo frente à equipe? O clássico, né? O clássico te dá essa condição boa, né? Para a Chape vir aqui nos vencer, colocaria ele já abrindo muita vantagem na classificação e dá aquela, como que eu diria assim, é uma pedra em cima do teu maior rival. Acho que mostra que o Concórdia tem capacidade de fazer frente a qualquer adversário aqui dentro do Machado de Lima. Fora daqui nós precisamos trazer pontuação de fora também. Então, eu trato o clássico tanto quanto qualquer outro jogo. Mas claro que ele tem um sabor especial e eu estou muito feliz porque o único revés que eu tive foi dentro da casa da Chape e não aqui dentro da nossa casa. Essa semana você falou aqui pra gente, antes do treinamento, que você precisava preservar alguns atletas. E agora, esses atletas que você, teoricamente, preservou, como é que você projeta, então, esses atletas que você diz que preserva no próximo jogo já diante do Figueirense na classe? Eu acho que é assim, ó, eu uso alguns exemplos. Eu tirei o Patrick do primeiro jogo contra o Barra por uma escolha de proteção ao Rafa, porque eu senti o setor de lado esquerdo muito vulnerável. E não é apontando deficiência do atleta ou outro, eu preciso trabalhar em encontrar isso, né? Brandão e Rafa já ficaram, Brandão e Patrick já teve um pouquinho mais de solidez no setor, né? Felipe Rangel fez um jogo do Barra inexpressivo, que não aconteceu. Esse guri tem uma capacidade excepcional. Contra o Criciúma já deu uma amostragem boa. Hoje entrou e contribuiu, conseguiu transpirar muito, contribuiu ao setor defensivo, fez a jogada que serviu ao Périx para o gol. Então, quando eu falo de preservar, às vezes o próprio atleta não entende. Ele acha que o treinador está tirando e ele se aborrece e fica chateado. É de dizer para o Felipe assim, meu filho, você não tem que resolver os jogos para mim. Você tem, quando entrar, contribuir. E a carga emocional do jogo para um jovem, às vezes ele recebe com um peso que ele não precisa levar para dentro do campo, né? E às vezes o escolher preservar é isso. Você tira, dá oportunidade para outro alguém, deixa um outro atleta ter minutagem, dá a amostragem dele, a torcida, a imprensa avalia muitas trocas, muitas trocas. Vem a derrota, pau em cima do treinador, não tem problema. Eu vou errar um monte de vezes nas minhas escolhas. Diferente, talvez, de muitos treinadores, eu venho aqui e digo, eu vou errar muitas vezes. Como também acredito que em algum momento a proteção ao atleta, na minha escolha, faça bem, que nem fez para o Rangel. Teve um gol contra o Criciúma, teve uma jogada para o gol hoje. Olha a eficiência de um jogo extremamente inativo contra o Barra e Criciúma. Ele produziu razoavelmente bem contra o Criciúma e hoje foi decisivo no primeiro gol para nós. Então, e exemplo do Felipe serve para tantos outros, que a gente vai, tira daqui um pouquinho, encaixa ali, dá uma oportunidade. O Wilgner não tinha nem viajado para os 2 jogos. A oportunidade vai aparecendo e eu não tenho nenhum receio de colocá-los, como coloquei o Carlos. O Carlos me entregou o que ele tinha. Eu sei que o Carlos está muito tempo sem jogar. É um jogador experiente que vai contribuir ao processo do clube, não só com o que ele tem dentro do campo, mas com a experiência também, porque tem muito garoto dentro desse elenco. Então, às vezes, você traz o Carlos, ele se enche de expectativa do quanto ele vai produzir. Eu digo para ele, calma, é um passinho por vez, é 15 minutos hoje, é 40 amanhã. O Galdesani tem sido uma grata surpresa, porque tem entrado, transpirado bastante. Vamos dando minutagem. O Galdesani também tem um longo tempo de inatividade. Nós precisamos não só colocar ele dentro do campo para que ele contribua com o processo, mas também que ele não se lesione pelo tempo que ele está, né, sem jogo. Então, cara, eu estou extremamente orgulhoso pela vitória, por se tratar de um clássico, por entender que essa cara é uma cara muito mais próxima da que nós tínhamos na Copinha. Eu sei que ainda estamos longe do ideal, precisamos ter mais eficiência no processo ofensivo, definir melhor as jogadas, dar volume para cima do adversário, mas eu acho que nós estamos nos encontrando devagarinho. Só para a gente entender, exato, até porque a gente não conseguiu conversar após os 2 jogos fora de casa. É óbvio que contra o Criciúma você enfrenta um adversário grande, tanto é que hoje venceu, por enquanto está vencendo, está na liderança do campeonato, e é uma tendência a acontecer isso. Você jogou contra o Criciúma de uma forma. Aí quando você foi jogar contra o Joinville, você atuou de uma outra forma, com 4 zagueiros. Para a gente entender por que dessa mudança, porque aí você enfrenta um adversário Joinville, que na nossa visão é um adversário que lá atrás vai estar concorrendo com a gente. Com uma vaga entre os 8, daqui a pouco, tomara que não, mas lá embaixo também vai disputar a parte de baixo, mas também com uma vaga Série D do ano que vem.
Por que dessas mudanças aí contra o Joinville, mudando de padrão do Criciúma para o Joinville? Tá. Eu optei, justamente contra o Joinville, eu optei pela saída do Rangel. E eu criei a ideia do Biteco pelo setor de corredor ofensivo. E fiz uma dobra com o Sela no setor direito. Já joguei assim, não aqui no Concórdia, mas se tu lembrar na Copinha, nós já tivemos esse formato, né, com 4 zagueiros no processo, deu solidez. Para início de jogo, eu tinha ciência que faltaria a construção inicial, né? Eu acho que o Biteco não entendeu muito bem aquilo que eu precisava dele, que era dar essa amplitude de corredor, né? Ganhar uma solidez defensiva. Se eu tenho o Biteco na formação de lateral e tomo 2 gols, as avaliações são talvez muito cruéis, que vai na escolha exata. Eu escolhi o Sela para solidificar o setor, para tentar fechar o ímpeto do Joinville, que não vencia 8 jogos. Eu acho que a grande diferença, talvez, de Joinville, Criciúma e Barra foi a gente correr um pouco mais, não deixar o adversário muito confortável. Acho que início de primeiro tempo conseguimos encaixar bem a nossa marcação. Nós precisamos melhorar esses embates desse início de circulação, principalmente com 3 homens aqui na frente. Eu não vou me eximir. A escolha foi minha, do pensamento que eu imaginei, Sela ali, fechando o setor, como ele fez muito bem aqui com o Barra. Por que eu não escolhi o Sela contra o Criciúma? Porque nós estávamos perdendo o jogo. Eu disse ao Caio, protege o setor no processo defensivo, não se expõe, não salta. Às vezes o atleta entra e eu não estou culpando. Ele tem ações que às vezes, depois do jogo, eu disse ao Caio, você se expôs. Você ficou extremamente exposto, o teu setor virou um buraco. Aí vai em cima do treinador, né? Então as escolhas que a gente faz são entendendo o dia a dia de trabalho, entendendo que eu precisava preservar o Felipe. Podia ter botado o Christian? Podia. O Christian é um menino, hoje entrou, contribuiu, mas ainda muito aquém do que pode. Então, daqui a pouco tu faz uma escolha inicial para um jogo do tamanho do Joinville, o atleta sente e aí vem toda aquela cobrança, todas aquelas críticas, e eu assumo sempre essa responsabilidade para mim, né? Não deu certo. Depois que tomamos os 2 gols, começamos, me parece, se encontrar no jogo, a volta do Biteco ali, a entrada do Christian, a troca do Pedro, que é um menino, garoto, pelo Kerley. Kerley hoje sentiu. Então, cara, eu vou terminar para deixar vocês debaterem, mas é assim, são escolhas que eu faço e que eu não vou me eximir delas. Faço pelo bem do Concórdia, pelo bem desses atletas, tentando, de repente, causar um desconforto muito grande para o Joinville, deixar o tempo passar e a gente pudesse, em 2 contra-ataques, definir o jogo. Não aconteceu, então eu assumo toda a responsabilidade pelas escolhas.